Deixa eu gravar. Começou a gravar agora, tá? Na semana passada, eu apresentei esse slide, a gente conversou o que seria a planta industrial, né? E aí agora eu coloquei uma definição, né, para vocês terem aí anotadinho. Então, a planta industrial é tudo que engloba, né, a indústria. Mas assim, quando eu falo numa planta, eu estou pensando na parte da construção civil dessa indústria, tá? Desde o edifício, todas as instalações hidráulicas que tem nesse edifício, né? Então, por exemplo, toda a parte de tubulação, encanamento, tudo isso, né? A parte de saneamento, né? Que seria se eu tenho estações de tratamento de água, de esgoto, tudo junto, tudo vai englobar a planta industrial. E aí, além disso, pessoal, a parte de dentro, né, dessa indústria também faz parte da planta, ou seja, a parte dos equipamentos, né? Então, toda a parte das maquinarias, elas vão englobar a planta industrial, né? Então, seria toda a etapa desde a construção até ela pronta com os equipamentos dentro. Bem, aí eu pedi para dar uma definição para a indústria química, né? Então, o que seria a indústria química? Ela vai englobar, pessoal, vários ramos, né, da química, como a gente conversou na semana passada. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? A indústria química inclui empresas que produzem produtos químicos industriais, né? Quando a gente pensa na produção de um ácido, na produção de um gás, né? Mas eu tenho outros produtos, né, que acabam sendo classificados como indústria química, por exemplo, os petroquímicos, os agroquímicos, farmacêuticos, polímeros, tintas, né? A parte de inovação tecnológica, tudo isso ele acaba englobando, né, a indústria química, faz parte da indústria química. Deixa eu ver se tem algum aluno tentando entrar. E agora, quando eu boto para compartilhar, aquela etapa de o anfitrião liberar não mostra, no princípio não. Então, aí na número 3, eu pedi para definir o que seriam processos químicos industriais, né? Processo químico, pessoal, é exatamente a obtenção do produto desejado, né? Então, eu tenho lá uma determinada indústria, vamos pensar lá no mesmo exemplo que eu dei na semana passada, na Michelin, que produz, por exemplo, pneu, né? Quando eu falo em processos químicos industriais, eu estou falando desde a entrada de matéria-prima, as reações que vão estar ocorrendo para obter o pneu, por exemplo, né? Que é o nosso desejado. Deixa eu ver se tem gente com problema de... ele está perguntando qual é o aplicativo, Fabiano. Então, pessoal, ele vai englobar tudo, tá? Então, o que eu coloquei aqui como definição, né? Os processos químicos vai ser a obtenção do produto desejado a partir de matéria-prima, tá? Normalmente, o que a gente faz lá na divisão da indústria química, a gente divide ali em 2 ramos, né? Como a gente tinha conversado, processos químicos orgânicos e processos químicos inorgânicos. Mas a definição, né, dos processos químicos seria exatamente aqui essa primeira parte, a obtenção, né, do produto desejado a partir de uma matéria-prima. E aí ele pediu para dar exemplos, né? E aí o exemplo pode ser a produção de qualquer matéria-prima, seja a produção de alimento, a produção de um fármaco, a produção de medicamento, de cosmético, de alimentos, tudo isso, né, acaba englobando, fazendo parte dos processos químicos industriais. Bem, aí a número 4 ele perguntava, né? O que é vazão e quais os tipos? Vazão, pessoal, é como se fosse uma taxa, né? É uma medida da quantidade que passa de um determinado material em relação ao tempo. Por exemplo, está passando uma corrente, né, que está passando, sei lá, 300 quilogramas por segundo. Então, a cada segundo está passando 300 quilogramas, né? Eu tenho uma vazão volumétrica, por exemplo, passa 30 litros a cada segundo. Ou então eu tenho uma vazão molar, né? Que seria o número de mols por tempo dessa matéria que está passando. Então, a vazão é isso, quantidade por tempo, tá? E aí, quais são os tipos? Eu posso ter a vazão mássica, que seria massa no tempo,
vazão volumétrica, que seria volume no tempo, vazão molar, que seria número de mols no tempo. Então, aqui seria, né, o que a gente conversou sobre os tipos, né, de vazão. Bem, na número 5, eu perguntei o que seria um processo em batelada, né, ou descontínuo. O que acontece nesse tipo de processo, né? Eu tenho a adição, né, de matéria-prima, ocorre toda a reação e eu faço a retirada do meu produto, né? Então, quando eu falo em processo batelado descontínuo, eu adiciono toda a matéria-prima, tem a reação para depois retirar. Seria o exemplo de fazer um bolo em casa, né? Eu adiciono todo, farinha de trigo, leite, os ovos, enfim, o açúcar, preparo, coloco na forma, deixo ter a reação ali e depois eu retiro, tá? Então, o processo em batelado é isso. Na número 6, ele pede a diferença do processo contínuo e do processo semicontínuo. Agora que eu vi que era do contínuo, deixa eu botar aí. Tá. Aqui eu acabei colocando a resposta que eu tinha lido, que era descontínua. Mas, enfim, escrevi contínuo aqui. Qual a diferença do contínuo para o semicontínuo? É o seguinte, o contínuo, pessoal, eu estou adicionando matéria-prima, está tendo reação e eu estou tirando produto. É um sistema contínuo de produção, tá? Ao mesmo tempo que eu estou adicionando matéria-prima, está tendo a reação, eu estou fazendo a retirada, tá? Então, esse seria o contínuo. O semicontínuo é o seguinte, eu posso fazer a adição de matéria-prima, ter a reação, né? E aí eu vou adicionando matéria-prima e não tiro o produto, tá? Eu deixo lá todo o tempo de reação necessário. Seria o semicontínuo. Ou eu faço o seguinte, adiciono matéria-prima, toda a matéria-prima que eu tinha que adicionar e vou tirando produtos ao longo da reação, né? Então é um semi. Um dos dois, pessoal, é fixo, né? Eu adiciono toda a matéria-prima, por exemplo, reage, e aí eu vou retirando produtos. Por exemplo, em 30 minutos eu tiro o primeiro produto. Passou 2 horas de reação, eu tiro o segundo. Seria um semi-contínuo, tá? Um exemplo, né? Bem, na número 7, eu pedi qual a diferença entre diagrama de blocos, o Breno está entrando. É bom que aparece aqui na tela principal. Qual a diferença entre diagrama de blocos e fluxograma? Como a gente conversou na semana passada, né, eu até apresentei as imagens, que fica mais fácil de visualizar. O diagrama de blocos, pessoal, é uma representação esquemática, como se fossem blocos retangulares, né, nos quais eu consigo fazer uma representação do processo de maneira, digamos, superficial, só para eu ter ideia, né? Então, por exemplo, está entrando como matéria-prima tolueno, hidrogênio e está saindo benzeno, né? Então, eu tenho ali uma ideia do que está acontecendo, mas são retângulos, como se fossem caixas pretas, né? Eu não sei informações sobre os tipos de equipamento, os controles ali. Quando eu vou para o fluxograma de processo, eu já tenho essas informações, né? O meu processo é bem mais detalhado. Eu já passo a ter informações de todos os equipamentos, informações das vazões, tá? Informações, por exemplo, de um balanço energético. Eu tenho tudo isso no fluxograma de processo, né? Então, ele é bem mais detalhado. E a última questão, eu pedi exemplos, né, da indústria química na informática e na agricultura. Na agricultura, a gente tem exemplos como fertilizantes químicos, né? Alguns são utilizados para repor determinados nutrientes, né? Nesse caso, eu coloquei aqui exemplos que são reposição de elementos como nitrogênio, fósforo, potássio, tá? Ou então, alguns são utilizados na agricultura como defensivos químicos, né? Para garantir o quê? Que o alimento vai conseguir chegar para a população com uma carga menor de micro-organismos patógenos, digamos assim, tá? E aí reduziria o quê? A disseminação de doenças. Então, o objetivo da utilização de defensivos químicos seria esse. Eu posso ter também na informática, né, todo o material que a gente utiliza, né, o mouse, o teclado, a torre, o monitor, tudo isso, ele está associado à indústria química, né? Então, por exemplo, o vidro da tela é de um processo químico industrial. O material ali do gabinete, do monitor, tudo isso são resinas, né? São polímeros associados à indústria química, então poderiam ser utilizados também como exemplo.
Eu vou tirar vocês do mudo para perguntar se vocês têm alguma dúvida. Olá. E aí, alguma dúvida? Todas. Todas? Então vamos começar. Eu gosto A quando cachola não está raciocinando. tá cansada, né? A Rosana estava dormindo. Tava explicando, a Rosana estava dormindo. Eu vi ela cochilando. Tá brava, tá brava. Tadinha. Mas é porque tá cansada, né? Muita coisa. Quem tá tossindo assim, gente? Pelo amor de Deus. Ai. Corona aqui. Chega. Já chega. O dia inteiro com corona, agora na hora de dormir também. Ninguém merece, hein? Ai, aí, Rosana, estão perseguição. Não tem dúvidas assim para tirar agora? Ou não entenderam nada? A número 2. Tá, vou voltar aqui para a gente poder ver. A número 2. Tá. Diga, você colocou algo diferente? Não, é porque eu não vi a resposta da 2 mesmo. Ah, tá. Ela que cochilou! Eu não vi! Eu acho que eu cochilei. Eu achei que tinha pulado pro 3. Não. Daqui a pouco eu coloco lá no grupo. Deixa só eu fazer a alteração daquele contínuo que eu botei a resposta do descontínuo na minha cabeça aleatória, eu botei a resposta trocada. Aí vou trocar o arquivo aqui. Então não é só eu que tô bilulada, não. Tá vendo? Pra tu ver. Eu nem tô trabalhando aí com corona igual você. Dúvidas, Cristiano? Não, nenhum. Ele tava com corona na mão, não viu, não? Ricardo, tranquilo? Cadê o Hamilton? Oi? Sumiu o Hamilton. Sim. Ricardo, tranquilo? Brendo? Brendo, tá me ouvindo? Acho que não. Acho até que ele acabou de sair. Caiu, Então, pessoal, vou começar a aula de hoje, tá? Ok. Ainda tem outra aula? Ok. Misericórdia. Cara, a Rosana, ela me mata do coração, essa menina. A sinceridade, né? Deixa eu falar uma coisa. Tá aparecendo aqui que vai acabar em 10 minutos. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou terminar essa gravação e a gente começa uma nova com um novo link. Tá? Para não interromper no meio da nossa gravação. Pode ser? Ok. Pode ser. Com certeza. Tá bom. Voltem, Rosana. Vê se não vai dormir aí. Não, tô dormindo, não. Bem que eu tô brigando aqui com